Boa noite, torcida Índio Capilé. Estamos ao vivo com mais um Papo de Índio, nesta terça-feira, 25 de outubro de 2016, aqui direto do Estúdio de Groove. Estou eu, Dig Cardoso, ao lado do meu amigo e conselheiro da Aimoré, Daniel Saft, e de Sandro Cardoso. Este Papo de Índio está indo ao ar através de Tabacaria Central, ampla variedade em revistas, jornais, livros e artigos para presente, preços diferenciados e qualidade garantida, na Rua Independência 324, Centro de São Leopoldo. É só chegar lá e falar com o Cândido. GJG Advocacia, Casper Bauer e Dutra Advogados Associados, especialista em causas trabalhistas, previdenciária e civil, na Rua Bento Gonçalves 2399, Sala 701, no centro de Novo Hamburgo. Telefone 3066-5820. E também Sucatas Piccoli, reciclar é preservar, cuidando do meio ambiente. Avenida Feitoria 2599, bairro Jardim das Acácias, São Leopoldo. Fone 3588-3070. Apoio indiocapilé.net, a maior, mais completa e mais passional cobertura do Aimoré no Rio Grande do Sul, de índio para índio. É só acessar www.indiocapilé.net. Também confira no facebook.com/ceaimoré ou pelo Twitter no indiocapilé, @indiocapilé. E apoio do Estúdio de Groove, fotografia, web design, design de vídeo, que aqui estamos. Vamos neste momento testar o segundo microfone. Dá um oi para nós aí, Daniel Saft. Boa noite, Dig. Boa noite, Sandro. Boa noite, torcida aimorezista. Satisfação de estar aqui para mais um Papo de Índio. E vamos lá. Muito boa noite, torcedor aimorezista. Estamos retornando com o nosso Papo de Índio. Feliz de estar novamente aqui no Estúdio de Groove. E vamos repercutir um pouco sobre o Sub-20 do Sub-19, né, na Copa Sub-19, e também a desclassificação do Aimoré, que ocorreu no sábado, diante do seu maior rival, né? Mais um clássico do Vale, vitória do Novo Hamburgo por 2-1. Então, muito boa noite. Boa noite. Acho que a gente não pode... Vamos começar o... Fale, Santo. Quer fazer? O Sandro ele gostou muito da popularidade do vídeo ao vivo. Só que eu ainda não estou... Então espera, depois a gente entra, depois do intervalo, então, tá. Depois dos comerciais. Então, tá. Eu acho que vamos começar com o Sandro aqui. O Sandro, que foi a nossa testemunha ocular da desclassificação do Aimoré contra o Novo Hamburgo. Já era esperado, Sandro? Tu foi para lá com esperança de trazer a vaga? O que tu achou do jogo? O juiz as decisões do juiz foram impactantes para o resultado? Descreve para nós um pouco o Clássico do Vale. Primeiramente, o Clássico do Vale, jogo número 1, né, que foi aquele jogo que não teve jogo, né, foi aquele dilúvio que caiu no todo o Rio Grande do Sul, e não teve jogo, e o Novo Hamburgo acabou fazendo aquele gol com o Brida, né, que a galera do NJA gosta muito do Brida, elogia bastante ele. E então aquele gol de falta do Brida ali no Cristo Rei, ali a coisa meio que se encaminhou. O Aimoré teve algumas chances, o Novo Hamburgo teve algumas chances também no Cristo Rei, mas tudo bola alçada para a área, realmente não teve jogo. E de se lamentar naquele jogo ainda foi a questão como o Cristo Rei tem as suas interdições, né? Então tem aquela questão da torcida estar ali naquele cantinho da Tchalaí, torcida do Novo Hamburgo, daí cruzavam na frente do pavilhão social do Aimoré, então a gente ficava meio assim, até por policiamento, estava dentro do gramado, né? Tinha pouco policiamento, e eles estavam dentro do gramado do Cristo Rei. Então, a gente ficava meio acuado, porque não sabia o que estava acontecendo. Diferentemente do jogo lá em Novo Hamburgo, que já é o segundo jogo que eu fui agora nessa copinha lá em Novo Hamburgo, e tinham mais PMs do que torcedores do Aimoré, né? Lá no jogo. Mas como a gente é aimorezista, a gente vai para o jogo, a gente sabe das limitações, sabia que seria difícil, né? Mas como torcedor do Aimoré, a gente sempre vai com alguma esperança. E me surpreendeu um pouco, primeiro, a escalação do Aimoré, porque eu só tinha lido assim, coisas no jornal, né? no Vale dos Sinos, não assisti treinos do Aimoré nem nada. Mas me surpreendeu, primeiramente, a escalação do Aimoré, que estava no banco o Canu, que segundo a gente, na nossa visão, sempre foi titularíssimo, né? Eu não sei se tinha alguma questão física, alguma coisa assim, a gente não sabe. E o Pilões também, que para nós, na visão do nosso grupo aqui, a gente sempre achou que ele seria titularíssimo nesse time do segundo semestre, e estava sentado no banco de reservas. Então, já surpreendeu ali. O Digaú, eu acho que estava suspenso, ou também era alguma lesão, que também não estava no campo. Mas, mesmo assim, com essa surpresa na escalação do Aimoré,
o Aimoré se portou bem, soube conter bem o Novo Hamburgo, porque a gente sempre pensou que o Novo Hamburgo manteve a base da Série D, né, que é um campeonato foi forte ali, né, e mantiveram a base, mas não tiveram uma superioridade sobre o Aimoré durante os confrontos em geral, né. Eu acho que tanto na vitória do Aimoré lá no Estádio do Vale, no primeiro turno, no empate no Cristo Rei aqui no segundo turno, e nessas partidas da semifinal, o Novo Hamburgo não foi superior ao Aimoré em nenhum dos jogos, assim, muito superior ao Aimoré. E a partida, o Aimoré estava bem na partida, tinha mais volume que o Novo Hamburgo, estava suportando bem ali, não tinha chance de gol para nenhum lado, o Aimoré teve acho que uma cabeceada. E daí teve o lance do pênalti, né? Foi bem mais ou menos na linha de onde a gente estava ali. E a minha impressão, e até conversando com o Natan depois, a gente ficou com a impressão de que realmente bateu na mão do Gullit, eu acho que era o zagueiro do Aimoré, mas o braço estava no peito dele, assim, na altura do queixo, ou seja, ele não se beneficiou, ele não se projetou, ele não se utilizou num braço aberto, alguma coisa assim, né? Porque se ele não tivesse com o braço no peito ou no queixo, como eu acho que estava, a bola daria no queixo dele ou explodiria no peito dele, né? Porque foi muito em cima, foi 2 metros onde ele estava. Então, pênalti, no mínimo, de dúvida para o juiz, mas ele deu para o time da casa, daí bateram o pênalti, o Novo Hamburgo fez 1-0, e o Aimoré foi para cima, mas muito assim, bolas alçadas, né? Eu achei que teria acontecido isso por causa do gramado do Cristo Rei no jogo anterior, mas o Aimoré se utilizou muito da bola no meio do campo, assim, não trabalhou, a bola não passou muito, assim, não teve muita jogada armada, né? Mas aí o gol nasceu assim, de uma bola alçada, o goleiro do Novo Hamburgo saiu meio mal, até ouvi uma entrevista do Benhu Pereira, depois do jogo, reclamando que teria ocorrido uma falta, né, no goleiro do Novo Hamburgo. Eu achei que ele caiu e a bola saiu da mão dele ali, a gente pelo menos não viu, né, mesmo tirando a passionalidade de lado. E o Aimoré empatou e ficaria por 1 gol, né, para a classificação. E o jogo foi se levando, o primeiro tempo acabou assim. Daí, durante o intervalo, o Novo Hamburgo tem as questões de marketing lá, né, que eles estão trabalhando muito bem também, é de se elogiar. É de elogiar, né? Daí tá sobrando lá e faltando aqui. Até eu fui ouvindo daqui de São Leopoldo, daí tinha uma promoção, né, por causa que eles tiveram uma camiseta rosa, né, esse ano, o 3º uniforme, e por causa do Outubro Rosa, quem tivesse com a camisa rosa do Novo Hamburgo nem pagou ingresso no dia do jogo. Então, uma promoção, e durante o intervalo, e daí também ouvindo durante a ida a Novo Hamburgo, que eles estavam retomando um projeto que eles fizeram, que eles sortearam um sócio torcedor, que poderia acompanhar a preleção, poderia acompanhar viver aquele momento ali dos jogadores, de bastidores ali dos jogadores. Daí o rapaz comentando que o torcedor que tinha sido sorteado estava emocionado, estava com os 2 filhos e vivendo aquela coisa do dia do jogo que só quem está lá dentro, né? A gente só vê ali as 4 linhas e não sabe tudo que cerca e tudo que é uma preparação para um dia de jogo. E durante o intervalo tinha o chute no meio do campo, daí tinha não sei o quê, e então assim várias promoções e estão ali, né? Os caras estão fazendo o trabalho deles, coisa que a gente não viu aqui, né? Não tem visto há um bom tempo aqui no Cristo Rei. No Cristo Rei eu passei lá na última semana, tá difícil até cortar a grama ali. Eu nunca vi, né? Todo esse tempo do Aimoré, por mais até quando estava fechado, aquele, sabe o gramado, aquele que tem entre a social e a entrada do Cristo Rei. Onde o meu filho joga a bola. Pela primeira vez nos últimos, 6 anos, que aquilo ali está virado num mato. Tu não tem como entrar naquele ali onde... Aquilo ali é a entrada. É a primeira visão que a pessoa tem do Cristo Rei, aquilo ali está um mato. Não estão conseguindo cortar grama ali. Tá bem complicada a situação. E sobre a questão dessa promoção do Novo Hamburgo, eu com questão de vídeo ali e foto, eu faço muito, eu gosto muito de fazer a questão do vestiário. E realmente, para um torcedor, é muito legal. Tá? Tu sentir aquele clima do vestiário pré-jogo é uma coisa realmente única. Tu vai ver tudo diferente depois do jogo ali, porque a gente às vezes pensa que os caras só entram em campo ali e no vestiário é que eles se enlouquecem realmente para entrar motivado para um jogo. Sim, a mesmo. motivação, né? Eles entram maluco num jogo mesmo. E daí, passando essa questão, assim, daí começou o segundo tempo e o Aimoré de novo, assim, na minha visão, né, com mais volume. O Novo Hamburgo praticamente não teve chance de gol. E daí teve o segundo pênalti, que daí eu acho que foi o segundo pênalti. Mas daí tiveram lances dentro da área do Novo Hamburgo, que o juiz poderia
Ele poderia, teve no mínimo 2 situações que ele poderia ter dado pênalti para o Aimoré. Ele não... Algumas faltas invertidas, aquelas coisas assim que a gente não sabe o que acontece também nesses mundos de bastidores que a gente estava falando aí, de torcedor tá dentro de um vestiário, mas a gente não sabe também o que os caras, se sofrem alguma pressão, sofrem alguma pressão de alguma rádio de outra cidade, alguma coisa assim. Os caras parece que chegam lá no estádio do Vale e é um estádio tão grande assim, né? E sei lá, os juízes parece que eles sempre tem uma tendência, né? Então é meio complicado. E o pênalti até o Mikael pegou, né? No primeiro momento o pênalti. E o rebote veio para o outro lado dele, sabe? Ele defendeu no canto esquerdo e a bola deu um efeito, veio para o lado direito e ninguém conseguiu rebater. E daí, na sequência, o Aimoré teve, assim, no abafa. Daí teve... Eu acho que o Clyde foi expulso nesse meio tempo. Eu acho que o jogador do banco de reservas foi expulso também. E o Aimoré foi na base do abafa, assim, bola lançada para a área, algumas defesas, mas tudo no abafa mesmo. E a desclassificação veio, né? A gente... Era a previsão, a gente até conversando, né, entre nos nossos programas aqui, quando começou o campeonato, a gente sabia que os 4 classificados já estariam definidos, né? Não, de maneira nenhuma. Antes de começar, o Aimoré deveria ser, no mínimo, o 3º lugar. A gente já sabia, antes de começar o campeonato, se vocês escutarem os nossos programas, os 4 classificados, a gente pifou aqui. E a gente só ia jogar para saber a colocação de cada um, não. E tanto o Aimoré sabia que apostou no jogo, principalmente no último jogo dessa fase aí contra o São José, né? Que até a gente viu ali, concentrou e coisa assim que eu não sei se fez para esse último jogo. Mas né, apostou naquele jogo contra o São José, que até não pude assistir. Mas o Aimoré apostou porque saberia que pegaria uma semifinal mais vamos dizer, mais fraca, não, né? Mais fraca, né? Contra o Igrejinha, que era o 4º, já estava definido que era o 4º colocado. E acabou perdendo para o São José no Cristo Rei, e o Clássico do Vale veio novamente. E inclusive naquela rodada teve o famoso 13-0, né, do Sapucaense também, que daí a gente já vê o nível, né, que foi o campeonato do Sapucaense, que a gente já viu, a gente já sofreu tantas vezes na mão do Sapucaense alguns anos atrás, e a decadência que ficou o Sapucaense, né, tomar 13-0 foi... Eu acho que já está vingado para o torcedor do Aimoré. É. A humilhação que o Sapucaense vem sofrendo nesse último ano Já pagaram por tudo. Né? Tem muito torcedor do Aimoré que fica com aquele papo de ser ali, mas só a gente sabe. Nós, da nossa geração, sofreu um pouco mais com os Sapucaense até do que com o Novo Mundo. Porque a gente sofreu da Copinha foi o abandono da torcida do Aimoré. A torcida do Aimoré não comprou a ideia do time desse ano. Não comprou. Eu nunca vi tão pouca gente no Isso é um fato, porque dá para ver que isso já ali na metade do gauchão, vamos dizer assim, o time do Aimoré já estava sabido ali que o Aimoré ia brigar para tentar não cair, né? E o time já começou a ter um esvaziamento ali no próprio gauchão. E essa sequência aí de fatos e momento do clube em si que com certeza contribuiu para o time realmente ser abandonado pela torcida, né? Chegamos ao cúmulo de ter lá a torcida do Novo Hamburgo cantando com seus 15, 20 torcedores e falando mais alto que a nossa torcida, e ficou constrangedor, inclusive, aquela primeira partida dessa decisão aí, que o Aimoré perdeu depois perdeu aqui, perdeu lá depois para o Novo Hamburgo, mas realmente, inclusive no primeiro jogo lá que nós fomos, né, que nós ganhamos lá a partida, a brigada estava lá preparada para receber uma torcida grande do Aimoré, e tínhamos 7, 8 pessoas lá, e os próprios brigadianos disseram: mas onde é que está a torcida do Aimoré?
Eles estavam realmente espantados com esses Uma esvaziamentos. pergunta então para ti, Safti, aproveitando isso. Não futebolisticamente falando, porque com certeza isso foi a terceira divisão, foi o fundo do poço do Aimoré. Mas mesmo na terceira divisão havia todo um envolto da cidade, todo um ambiente da cidade para o Aimoré. Eu dou meu voto hoje. Eu acho que nessa relação Aimoré, comunidade, não vamos nem falar torcedor, porque torcedores somos nós que estamos sempre, são aqueles torcedores que a gente chama, enfim, os torcedores fanáticos do Aimoré estão sempre, mas o Aimoré precisa da comunidade, aquela coisa da comunidade ver que o Aimoré está bem, que tu vai se sentir bem no Cristo Rei. Eu acredito que esse segundo semestre foi o fundo do poço do Aimoré nessa relação Aimoré-comunidade. Tu te lembra, pelo menos nesses últimos 10 anos, porque a gente sempre fala do Aimoré 2006 para cá, tu te lembra dessa falta assim, das pessoas não quererem ir no Cristo Rei? Eu acho que é um retrocesso que a gente viveu nesses últimos 2 anos, vamos dizer assim, principalmente. Eu lembro lá de 2007, a gente fazendo campanhas na rua, e o pessoal de São Leopoldo, naquela época, não conhecia, não sabia que o Aimoré estava em atividade. O pessoal, mas o Aimoré está jogando. Sim, está jogando, e é hoje de tarde, vamos lá. E a gente foi fazendo aquele trabalho de formiguinha, e a gente viu que foi dando resultado, a gente deixava panfletos com promoções para desconto, e a gente via que chegava 5, 10 panfletinhos ali na secretaria, o pessoal trocando esses cupons de desconto. Acho que a própria rádio ali também, que dava seus ingressos para os jogos, o pessoal começou a participar e pegar ingresso com a rádio. E hoje, realmente, eu acho que o Aimoré ele chegou lá no final da terceirona, quando foi campeão, e logo em seguida, quando teve o acesso, até acho que no acesso o Aimoré já deu uma pequena queda no público, teve mais forte na terceirona, mas no gauchão, onde se esperava que o Aimoré realmente ia emplacar com um time bala, ia disputar, ia para cima, ia fazer diferente do que costuma acontecer com os times de acesso que brigam sempre para não cair, a realidade do Aimoré voltou a ser aquela realidade do acesso lá de 2007, 2008 que a gente vivia, que era um time que entrava numa competição e depois de 2, 3 jogos a gente sabia que já não ia emplacar mais nada e que a briga ia ser para sobreviver na competição. Então, esse time deste ano, realmente, ele contribuiu, e as últimas campanhas contribuíram para isso. O torcedor foi vendo um time diminuindo, vendo a questão da organização e do crescimento de estrutura e de patrimônio não acontecer, é um time que se apequenou de novo. A gente vê até pelas próprias confrarias, que a gente vai do Aimoré, as confrarias diminuíram bastante, do Aimoré diminuiu, e teve também agora, eu não participei, nenhum de nós 3 participamos, mas há pouco teve um coquetel comemorando a campanha nessa Copa da Caçapava, e eu assim só pude ver algumas coisas assim, pelas redes sociais, algumas pessoas que eu sigo e coisa assim. Mas a gente não viu o Aimoresis comprando a ideia desse coquetel, As pessoas que a gente viu assim, algumas fotos, algumas publicações, alguma coisa, a gente não via o público, porque a gente normalmente conhece as pessoas que vão no Cristo Rei, e a gente não viu essas pessoas. E a gente não vê essas pessoas nem nos jogos do Aimoré, A gente era nós nos jogos, mais um ou outro assim identificado assim de camiseta do Aimoré, mais 3, 4 assim. E o restante eu acho que eram parentes de jogadores, familiares, coisa assim, e a gente realmente não viu comprando essa ideia. Eu, assim como conselheiro, assim como o Daniel também, eu amo o Aimoré e só torço pelo Aimoré, Fiquei feliz do Aimoré jogar um segundo semestre como torcedor para assistir jogos do Aimoré. Mas a minha preocupação enquanto conselheiro, enquanto um ex-dirigente do Aimoré, eu acho que o segundo semestre deveria ter sido discutido, deveria ter sido feita uma eleição já, que a gente já bateu aqui várias vezes. E essa questão de venda de patrimônio, que eu acho que de repente era o assunto do segundo semestre, de repente era o assunto, ou de repente nem era o assunto, porque a gente está em vésperas de uma eleição, Uma troca, talvez uma troca, porque nós achamos que vão ter 2 candidatos a presidente do Aimoré. Então nós estamos discutindo uma venda que talvez, possivelmente, uma pessoa que não está nesse grupo vai, ou a pessoa que está nesse grupo, ou a pessoa que não está nesse grupo vai administrar uma coisa que ela nem participou ou que ela nem está aceitando. Acho que também, Sandro, o próprio objetivo da Copinha, que
deveria ser a preparação para a próxima competição forte que o Aimoré vai entrar, né, que seria o acesso de novo. E a gente está com uma direção que não largou o osso, fez uma copinha com um time que surgiu com varinha mágica ali, surgiu aos 48 do segundo tempo, já a competição quase começando. E o que fica de legado desse time que disputou aqui, em termos de contatos ou de aproveitamento para um futuro time? Será que vai ter? Se mudar completamente o grupo que está dirigindo o Aimoré, vai entrar com outras ideias completamente diferentes e, na verdade, a gente vai ter perdido de novo um grande tempo e um laboratório precioso que a gente teria feito para já formar esse time para o ano que vem. Aliás, eu não sei, né, se existe esse projeto de ter eleição no Aimoré, porque após o jogo, na entrevista coletiva do presidente André Chuva, ele falou que agora ia se preparar, que acabou o futebol, para passar o bastão para o Paulo Costa. Então, não sei se eles passam pela cabeça, no mínimo, de que vai haver uma eleição ou que vai haver outra chapa, a gente também não sabe, né? Nós vamos votar, né? Nós queremos votar, né, Daniel? Mas eu acho que, queremos não votar, sei, né? não sei. Eu acho que nós temos que votar. Já não houve a eleição na época que deveria ter. De repente foi decidido agora internamente que o Aimoré não tem mais eleição também. Vai passando um para o outro agora, não sei. Mas, enfim, isso foi na entrevista pós-jogo que ele ia passar o bastão para o Paulo Costa. Mas eu acho que a pergunta que fica hoje é por que o Aimoré disputou a Copinha? Para mim, apenas soou como uma desculpa para não ter eleição, porque teria muito mais pressão para ter essa eleição do Aimoré. Porque não existiu, se tu me disser assim, não, nós fizemos futebol, como eu já ouvi dizer, porque o torcedor pediu futebol, São Leopoldo tem que ter futebol no segundo semestre, a gente botou futebol, mas o que eles fizeram foi colocar um time em campo, só. Enquanto eles não entenderem que o Aimoré, que qualquer time, como eu falo assim, hoje eu trabalho, eu estou em zona mista de alguns jogos grandes, eu vejo que eu tenho um amigo que trabalha no departamento de mídia do Inter, o Inter gasta muito dinheiro mensalmente com mídia, porque o Inter tem que trazer o torcedor. Eles são uma marca super forte, mas eles têm que estar sempre trazendo o torcedor para dentro do estádio. Sempre inovando, né? O Aimoré acredita que o Aimoré hoje, a gente está em pleno 2016, o presidente usa somente a página pessoal dele no Facebook para divulgar notícias do clube. Eles não conseguem usar a página oficial do clube. E ou seja, a pessoa tem que ser amigo do presidente no Facebook para receber notícias do Aimoré. Quando ele coloca, a cada, 2 semanas, alguma coisa assim, geralmente quando ganha, né? Quando perde não tem notícia. Porque um time de futebol organizado, tu perde o jogo, tu vai botar notícia que tu perdeu o jogo. A página do Índio Capilé funciona assim, o Aimoré foi derrotado lá em Caxias por Juventude, a gente postou a notícia. E é assim que funciona. Tu não adianta tu botar um time de futebol em campo. Se tu botar um time de futebol em campo para jogar, ninguém sequer vai saber. A gente sequer vai saber. Então, por quê? Foi para atrair sócio? Não foi para atrair sócio porque o Aimoré não fez campanha de sócio, então não foi para atrair sócio. Foi para montar uma base para o ano que vem? Não sei. O Clayton vai ficar no Aimoré? A gente sabe que é um time de empresário. A gente sabe que esses jogadores é um time de empresário para o no Aimoré. Inclusive, tu vê uma foto do jogo do sindicato, 2 semanas antes do campeonato, é o mesmo time que jogou aqui no Cristo Rei. Para mim, o aproveitamento que a gente vai tirar aqui nesse campeonato é o Faísca, que é um cara. Mikael, que se provou que está pronto. Mikael, que está pronto. E o Patrick, que é uma joia da base do Aimoré. Porque os outros jogadores, talvez nem eles saibam. Eles estavam realmente querendo jogar. Alguns jogadores sub-20 do Cruzeiro, né? O Aimoré foi muito melhor que o Cruzeiro no Campeonato Gaúcho sub-20. Né? O Aimoré acho que tinha 4 ou 5 jogadores, inclusive alguns titulares, que já eram titulares desse time do Aimoré, que eram do time do sub-20 do Cruzeiro. E o sub-20 do Cruzeiro ficou abaixo desse time sub-20 do Aimoré que está aqui. Então a gente volta. A volta. Me desculpa, Paulo Costa, me desculpa, André, mas se vocês queriam fazer o futebol no segundo semestre, teria sido, acho que, de um jeito muito mais fácil, muito mais lógico, que seria usar a base do Aimoré. Porque esses jogadores provavelmente esses jogadores vão jogar pelo Cruzeiro no Gauchão, né? Sim. Eles são do Cruzeiro, então o Aimoré não vai... Eles vão voltar para lá, né? Eles vão voltar para o Cruzeiro, assim como todos. O Diogo, pelo que eu vi, já está acertado com o São Luís de Juí, porque a gente vai vendo as notícias, então isso... Para quê? Porque na primeira semana o presidente disse num jornal que se ele quiser entrar em contato com nós, dizendo na primeira semana ele disse que o patrocinador bancaria 80%.
na segunda entrevista no jornal, ele disse que o patrocinador bancaria 70%. E já depois no jornal, impresso, está lá que esse grande patrocinador bancaria 60%. Então, se o custo foi 100 mil, o Aimoré já não bancou 20, como estava no início. O Aimoré bancou 40. E o Aimoré, a princípio, não tinha dinheiro nem para pagar as contas do gauchão. Então, sinceramente, eu não sei por quê. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de Copinha, vamos falar de Júnior, vamos falar da Taça São Paulo. Porque finalmente a gente conseguiu, né, essa vaga, né, que a gente já sabia, né, Sandro? Eu já sabia desde junho. Não, a gente deu ela como garantida aqui, a gente teve no jogo, fez a transmissão do jogo, batemos todos os recordes aí de transmissão com aquele jogo, e o Aimoré perdeu dentro do campo, ficou em terceiro lugar no gauchão, mas a gente tinha plena certeza que o Aimoré estaria na Taça São Paulo. Depois veio a informação, o Noveleto dizendo que até ele comprou uma vaga, e não sei que ano, ele comprou uma vaga para o São José, e não sei o quê. Na verdade, ficaram na espera do que a Federação Paulista daria de resultado, né? E a gente até conversando esses dias, né? Daí tu veio com a informação de que a Federação Paulista estava fazendo até um resgate, né? Sim, existem fontes quentíssimas sobre isso. A gente vê em estados como Pernambuco, que deu inclusive um problema, que tem um time pequeno, que foi o vice-campeão, que vai entrar no lugar do time grande, que daí esse time grande é o que foi puxado via resgate. Então, aqui na província de São Leopoldo, que parece aquela coisa do o pai que não dá bola pro filho, né? Nem assumiu o filho, né? Não quis nem botar o nomezinho lá no filho. Aí daí quando o filho fica famoso lá, vai de um baita jogador, vira o Neymar, daí tu resolve, eu sou pai desse guri agora, eu quero ganhar inclusive do dinheiro dele, né? Porque agora eu virei, porque quando teve gente assumindo o filho, assumindo essa questão de ter levado o Aimoré para a Copinha. Cara, isso aí é cara de pau. Não tem, Sandro. Isso não existe, porque o Aimoré ganhou a vaga pura e simplesmente porque ficou em terceiro lugar. E, claro, quem é que ia receber essa notícia? O clube. O clube recebeu uma notificação da Federação Gaúcha de Futebol, que inclusive eu tenho, se quiserem, vou falar aqui para a imprensa de São Leopoldo, ou o próprio presidente, se quiserem, eu tenho hoje em dia tenho acesso até a informação, até o fax que foi informado da Federação Paulista de Futebol para vários estados, dizendo como é que funciona a questão das vagas, e o Aimoré, e eles deram vaga para 4 times no Rio Grande do Sul, por uma questão de lógica, porque se fosse por prestígio de presidente, botar o Aimoré, por que não botar? Me desculpa, o Caxias tem muito mais prestígio que o Aimoré. O Caxias tem um time de sub-19, poderia então ir para o ano que vem. O Novo Hamburgo tem mais prestígio que o Aimoré. O Ipiranga tem mais prestígio que o Aimoré. O Passo Fundo tem um time sub-19, tem mais prestígio que o Aimoré. Ou será que o Aimoré ganhou a vaga porque pura e simplesmente foi o terceiro lugar no gauchão? Simples. No campo? Foi no campo. O Aimoré, se houve uma questão de vamos procurar algum time para beneficiar, vamos procurar pegar o time que foi melhor ranqueado esse ano. Pronto, foi o Aimoré, uma questão básica, simples. Enfim, só que daí, como o Aimoré foi pego, foi dia 23 de setembro, que a Federação Paulista de Futebol mandou um fax para todas as federações, né? Não foi uma briga, parece que foram lá, fizeram jantares, viajaram a São Paulo, bateram na mesa e conseguiram essa vaga para o Aimoré. Não foi assim. Dia 23 de setembro, a Federação Paulista mandou um fax para todas as federações anunciando as vagas, e as federações poderiam definir, e por uma questão de lógica, e por um mistério, que talvez seria o São José, mas é que daí, junto com o regulamento da Copinha de São Paulo Futebol Júnior, vinha um pequeno item no regulamento que quebrou muitos empresários que talvez fossem levar time. Que todos os jogadores teriam que estar no bid até o dia 30 de setembro. A Federação Paulista já fez isso para tentar dar uma evitada em times formados em última hora. Então, isso no regulamento está lá, que 30 de setembro. Então, talvez, se o Noveleto tinha uma ideia de botar o São José, ele não teria nem time para botar o São José. Sim, ele não teria jogadores. Ele não teria tempo hábil porque os jogadores teriam. Só que, por outro lado, isso prejudicou o Aimoré também. Sim, o Aimoré talvez teria um time mais forte, né? O Aimoré com certeza teria um time mais forte, porque o Aimoré liberou jogadores como o canhoto, o zagueiro João de Los Santos, o lateral esquerdo Zidane, são todos jogadores que teriam idade, que exatamente foram, quando caiu a notícia de que o Aimoré não disputaria, eles foram para times que vão disputar a Copinha, por causa que é o grande foco desses jogadores é estar nisso aí, né? Então o Aimoré vai com um time mais enfraquecido do que talvez poderia estar, porque o Aimoré com certeza teria até tempo para buscar mais jogadores. Mesmo que esses jogadores, o Aimoré teria tempo para buscar mais jogadores. Então já fechou as inscrições, o Aimoré recebeu a notícia já com as inscrições fechando. Então o time do Aimoré na Copa São Paulo Futebol Júnior será o time do Aimoré que está jogando a Copinha Sub-19 agora. E a Copinha, essa nossa Copinha, né, que já teve tantas mudanças de data, né, que a gente
A gente não entende tanta mudança de data. O Aimoré joga... Como é que está a tabela? O Aimoré vai jogar... Bom, agora está faltando 2 rodadas para acabar o campeonato, né? A primeira fase. A primeira fase, o mata-mata já está chegando aí, que daí creio que teremos grandes jogos, porque o outro grupo, que não é o grupo que o Aimoré está, vem forte, é só time de com camiseta forte, né? Então a gente tem nessa chave no grupo B, o Aimoré está de líder com 26 pontos, em 10 rodadas, são 39 gols. 39 gols são 24 gols, ou 21 gols feitos pelo trio Brandão, Diego Carioca e Leozinho, que é o trio de ataque, né? E o Brandão é um que não estará na Copa São Paulo Futebol Júnior. A gente tem o Guarani de Camaquã, que eu acho que será o grande jogo da última rodada. O Guarani de Camaquã está com 24 pontos, com um jogo a menos, e só perdeu para o Aimoré. O Guarani de Camaquã sequer empatou com nenhum time, ganhou todos os outros jogos e fez um jogo com o Aimoré na primeira rodada, que duríssimo. Daí depois tem o Novo Horizonte, com 17 pontos, e o Cidreira com 11, creio que são esses 4 classificados. A grande busca aqui do Aimoré é continuar em primeiro para trazer todas as decisões para o Cristo Rei. Trazer todas as decisões. No grupo A, a gente tem o Inter de líder com 20 pontos, o Lajadense em segundo com 20 também, com 11 jogos. O Veranópolis tem 18 e o Caxias tem 17 e o Passo Fundo tem 16. E eles jogam tudo entre si nas 2 últimas rodadas. Então aqui não se sabe. Eu creio que o Aimoré, classificando em primeiro ou segundo, deverá pegar algo entre Caxias e Passo Fundo. Deve ser uma dos adversários do Aimoré. Então o Aimoré agora vai sexta-feira jogar contra o Cidreira fora de casa. Lá em Cidreira? Não, em Porto Alegre, no campo da Acopan. Incrível, né? Incrível. Eduardo Ostermaier vai ir ou não vai ir? Será? Eduardo Ostermaier está convocado para ir lá no Rubem Berta. Eu acho que não vai. Eduardo Ostermaier fará o Twitter direto do campo da Acopan. E na última rodada, que eu creio, tentarei acompanhar, e será, creio que um grande jogo, na 14ª rodada, em Camaquã, Aimoré e Guarani de Camaquã, feriado de tarde. O Guarani de Camaquã tem botado muita gente nos jogos da base. O Sub-17 deles está nas finais do Gauchão. E eu vejo que os juniores deles têm colocado bom público também. E creio que será Hoje ainda falei com o Lucas França, que é jogador do Aimoré, e eu ainda comentei com ele que esse vai ser um jogo para a gente tirar uma febre do time do Aimoré. Né? Porque vai ser um jogo valendo. Eu creio que os outros jogos do Aimoré não teve muita resistência, e tu via que também que o Aimoré não jogava o que pode jogar. Porque o Aimoré sentia que era superior aos outros times, e o Aimoré não entrava valendo. Então eu creio que a Aimoré e Guarani de Camaquã vai ser um baita jogo na última rodada, quarta-feira. O Guarani de Camaquã tem que jogar com o Estância Velha, fora de casa, e com o Sapucaense. São os 12 jogos fora que ele tem. Então, eu creio que eles vão fazer 6 pontos, e o Aimoré, para terminar em primeiro, vai ter que ganhar lá em Camaquã. Senão, se tiver empate... O Guarani joga agora no meio da semana e... Joga 2 jogos, ele tem 2 jogos ainda. Ele tem contra o Sapucaense fora e contra o Estância Velha fora. O Sapucaense talvez ali no Arthur Mesquita possa dar uma pressão, mas creio que o Estância não vai fazer frente com o Guarani. E daí, ao Aimoré resta ganhar a última rodada contra o Guarani de Camaquã para terminar em primeiro e pontear esse campeonato e trazer todas as decisões para o Cristo Rei, né? Não tem muita opção Aimoré. E daí eu creio que daí vai ficar legal. Vai ficar legal para a gente convocar a torcida e o torcedor ir, porque a gente vai ter só jogos legais a partir das finais no Cristo Rei. E a gente também, daí, esse jogo a gente não vai fazer via a nossa rádio, né? Daí quando começar realmente lá a fase quente, a gente vai entrar novamente com tudo. A Rádio Índio Capilé provavelmente transmitirá todos os jogos das finais dentro e fora. Né? E de volta. Vão transmitir fora e dentro, trazer para o torcedor do Aimoré todos esses jogos aí, com certeza. É a nossa ideia com o Italugal. E Italugal, aliás, está louco. Encontrou esses dias, Encontrei, né? Italugal, tranquilo, de pé no chão, na rua. Aquela figura, e disse que quer ir para a Taça São Paulo, que ele vai. Ele não sabe se a rádio vai, mas ele vai, nem que ele transmita. Ele diz assim, eu só preciso de alguém que me leve o equipamento para lá, porque eu quero ir narrar o Aimoré na Copa São Paulo de futebol júnior. Isso é outra incógnita, assim, né? Da Taça São Paulo é a sede, né? Eu não sei quando é que eles definem isso. 4 de dezembro vai ser a tabela. São 28 sedes. E começa 3 de janeiro. Tem time que começa dia 2 e time que começa dia 3. E esse ano vão ser 6 dias. Tu joga... Se tu estrear na segunda, tu vai jogar segunda, quarta e sexta. Ou terça, quinta e sábado. E acabou a primeira fase. E todas as chaves são assim, são ponteadas por um time grande. O time sede, sempre vai estar o time sede. Um time grande. E os outros 2 times
Então o Aimoré pode pegar, por exemplo, Bragança Paulista, tu vai pegar um Bragantino, tu vai pegar um Corinthians. Flamengo, um Corinthians, e tu pode pegar. Porque todas as sedes são no interior. Então os times grandes nunca são cabeça de chave, né? Eles sempre são, o cabeça de chave sempre é o local. Então eu torço para o Aimoré pegar uma sede legal. Eu fico pensando assim, pô, seria tão legal o Aimoré pegar uma sede com estádios legais, Bragança Paulista, Arena Barueri, que vai ser sede ano que vem, que é um grande estádio. Então pegar um estádio legal e talvez para não... Toda a visibilidade, né, que tem, que é as grandes redes, né, de Sim, TV transmitem, transmitem. Então vai que a gente deu uma sorte assim de pegar um grande time, ter Sim, uma transmissão. na Taça São Paulo eles transmitem sempre todos os jogos do Inter, do Grêmio, do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, desses grandes times, eles transmitem todos os jogos da primeira fase. Então o Aimoré teria que dar sorte, né, de pegar uma sede legal com um time forte, assim, para daqui a pouco temos até um jogo na Sport TV. E até uma ideia que eu e o Dick já conversamos esses dias, é até uma ideia para o diretor, né, da base, lá o Magnus, né, já que vai virar o ano, vai ser 2017, né, fazer os patrocínios novos, né, fazer um uniforme, de repente já 2017, alguma coisa assim. Nós é que somos torcedores, pensamos em algumas coisas que deveriam pensar são os gestores, né, principalmente aqueles que dizem, né, na rádio, gostam de postar agora e dizer torcedor torce e dirigente dirige, né? Às vezes o torcedor está pensando em coisas que o dirigente... Porque todos os contratos do Aimoré... Eu vou dar um exemplo do 36HP, talvez, que é um patrocinador do Aimoré, ele patrocinou o Aimoré no primeiro semestre só. Então, ou seja, o Aimoré jogou, não sei, a não ser que o presidente diga que me discorde agora, ele está aberto para ele dizer que o 36HP patrocinou o segundo semestre, mas o Aimoré jogou o segundo semestre com um patrocínio que não é mais patrocínio do Aimoré. Então, tu imagina ano que vem. Daí, daqui a pouco, o Aimoré vai disputar uma Copa São Paulo de futebol júnior, num outro ano, com o patrocínio, por exemplo, da Discomed. Sendo que a Discomed é um patrocínio só da Copinha. Sim, do segundo semestre, que pagou o time esse do Clayton. Uhum. Então, às vezes são coisas que são pequenos detalhes que tu tem que pensar. Talvez o Aimoré tenha que vender patrocínio exatamente para esses jogos da Taça São Paulo, fazer uma camiseta nova. Pacote fechado para isso aí. Pacote fechado para esse evento. Como é virada de ano, o Aimoré não tem patrocinadores ainda para o ano que vem, provavelmente não. Então começa o ano, ou quem sabe buscando os patrocinadores do ano que vem, já oferecendo de bonificações. Sim, já essa tem baita, visibilidade, já né? pode hoje vender e dizer assim, tu vai ter a Taça São Paulo e a divisão de acesso. Não, até Entendeu? em dezembro tu já vai saber a sede, tu vai saber os jogos, provavelmente já vai saber até o que vai aparecer na TV, tu já vai ter até o que mostrar, né? Então, tem que pensar, eu acho que a coisa... E citando aí no Novo Hamburgo, né, eu indo daí tive a oportunidade de ouvir os caras falar, né, e essa questão de uniforme, eles disseram que entrevistaram esse diretor de marketing deles lá, e disse que essa questão de uniforme, já estão pensando desde a metade do ano, eles já estão projetando o outro ano nessa questão, para te ver como é uma coisa que, para quem gosta, né, para quem está afim, é uma coisa que já está assim, pulsando, né, já É está que assim, imaginando pela lógica, aquilo, né? pela lógica, a gente conseguiu fazer isso uma vez. O Aimoré, acho que foi em 2000, na virada da primeira divisão. Na verdade, um clube como o Aimoré deveria estar lançando os uniformes de 2016 no Natal de 2015. Agora. Opa, desculpa, para o Gauchão do ano que vem, está lançando para tu aproveitar o Natal. Tu começa o Natal com uma camiseta nova. E a gente teve um ano que a gente conseguiu lançar em dezembro a camiseta para outra temporada. Que não adianta tu chegar uma semana antes do campeonato, tu botar a camiseta para vender. Foi essa do quando deu acesso, porque daí me lembro que teve a última confraria de ano, acho que foi início de dezembro, e a gente tinha a camiseta já para mostrar e ela já teve para venda na sequência ali. Já teve para venda, exatamente. Esse é o processo. É que existe um processo, né? Que nem a gente fala, não é botar o time em campo, né? Sim, tem um monte de outras coisas. Tem um monte de outras coisas. Tu podia estar faturando, às vezes tu reclama da falta de dinheiro, mas tu podia estar ganhando R$500 vendendo copo. Entendeu? R$500 que tu vendeu copo, mais não sei o que, que no final do mês vai juntar 5 mil, que para um clube como o Aimoré hoje, o Aimoré daria foguete com 5 mil, pagaria um monte de coisa. Então, a gente já falou sobre isso, até é chato até falar. A gente parece. Eu tenho que mandar um abraço aqui para o seu Álvaro e a dona Sandra, que estão na escuta lá. E quem quiser mandar um recado, pode mandar para o 9262-6617. Manda um WhatsApp aí. 9262-6617. E lembrando aqui, eu falei antes de confrarias, enfim. Mas na semana que vem vai ter a confraria Índio Capilé, na terça-feira, às 20 horas, aqui no Paçoquinha, aqui pertinho. E vão ser homenageados vai ser homenageado o jogador Faísca, que teve integrando esse time aqui do segundo semestre, que ele completou 150 jogos com o Aimoré, vestindo a camisa do Aimoré. O Faísca começou lá em 2007, 2008.
Ele era do Sapucaense, deu um rolo lá com o empresário, na época ele veio para cá. E me lembro que a segunda divisão naquele ano eram muitos jogos, né? Eram 8 clubes, né? Jogava turno e retorno, depois classificava mais 8, era turno e retorno, então era um monte de jogos. E daí depois ele retornou, depois ele foi para o Cruzeiro, eu acho, jogou em outros clubes. E depois voltou ali no acesso, né? O Faísca voltou em 2013, ele foi que deu ajeitada no time ali do Benhur ali. Sim, e sim, daí que a gente exatamente, conseguiu o acesso. Daí depois teve Copinha naquele ano, depois teve Gauchão naquele ano, teve Copinha de novo, então o Faísca alcançando aí 150 jogos e deve receber, não sei, deve receber uma camiseta comemorativa lá no dia do evento. Então, na terça-feira, véspera de feriado, 27h50, se eu não me engano, me corrige aí quem está ouvindo, 27h50 no Paçoquinha a partir das 20 horas. Então, vamos esperar que o torcedor do Aimoré vá, coloque sua camiseta, é uma oportunidade de reencontrar os torcedores que a gente normalmente vê no estádio, né? E foram poucos agora no segundo semestre. Temos que repassar os patrocinadores, eu acho, meu diretor. Vamos então aos patrocinadores da nossa rádio Índio Capilé. Depois nós vamos olhar, depois vamos fazer aquela enquete na internet, depois vamos falar sobre isso. Patrocinadores: Tabacaria Central, ampla variedade em revistas, jornais, livros e artigos para presente, preços diferenciados e qualidade garantida. Na Rua Independência 324, centro de São Leopoldo, é só falar com o Cândido. GJG Advocacia, Casper Bauer e Dutra Advogados Associados, especialista em causas trabalhistas, previdenciária e civil. Na Rua Bento Gonçalves 2399, sala 701, centro de Novo Hamburgo. Fone 3066-5820. Também Sucatas Piccoli, reciclar é preservar. Cuidando do meio ambiente, na Avenida Feitoria 2599, bairro Jardim das Acácias, São Leopoldo, 3588-3070, é só falar com o Márcio Piccoli. E o apoio do indiocapilé.net, a mais completa, maior e mais passional cobertura do Aimoré no Rio Grande do Sul, feita de índio para índio, é só acessar www.indiocapilé.net. E para escutar nossa rádio, você pode acessar pelo indiocapilé.net, o site, ou pelo TuneIn, pelo aplicativo TuneIn, pelo aplicativo iRádios, em qualquer lugar do planeta você pode escutar esses caras aqui doentes falando sobre o Aimoré, que é o nosso time, né? Anda tão judiado, mas está aí. Agora a gente vai aproveitar, quem está escutando, daqui a pouquinho nós vamos largar no Facebook uma enquete. Como a gente tem hoje abertamente 2 candidatos a presidente do Aimoré, creio que não terá a terceira chapa, nós vamos então lançar, aproveitar a época de eleições, né, e lançar uma pesquisa eleitoral. Nós vamos lançar assim quem você gostaria que fosse o próximo presidente do Aimoré, Magnus Viana ou Paulo Costa. Daqui a pouquinho vai essa enquete no Facebook, na página do indiocapilé.net. É só deixar sua opinião lá. Vamos deixar um pouquinho do currículo de cada um, para quem não conhece, de cada um, para as pessoas entenderem quem são os candidatos. E deixe seu voto lá e com certeza largue a sua opinião. Não só vote, como diga por que você acha este ou aquele candidato o melhor para o futuro do Aimoré. Porque essa eleição deve rolar dentro de uns 20, creio que de 20 a 30 dias, Saft? Olha, quanto tempo tem para chamar antes? Boa pergunta, Dig, porque a gente não sabe de nada. Estou esperando aqui chegar um e-mail, alguma coisa, uma convocação do conselho. Mas será que vai vir um e-mail do Aimoré ou vai vir da revista aquela do jornal? Aquele? Esse é um ponto interessante, né? Os e-mails que a gente tem recebido, às vezes até acho que algumas pessoas do conselho não comparecem porque talvez caia numa caixa de spam, alguma coisa assim, porque não vem do Aimoré o e-mail, né? Vem de um e-mail pessoal, velho, né? Comercial, que a gente... Eu sou um cara bem velho, porque eu sou do tempo que reunião do conselho se ligava para cada um, né, Sandro? Ele se ligava, né? Eu lembro que se ligava da secretaria para cada um dos conselheiros para avisar da reunião do conselho. Mas eu sou um cara velho, hoje em dia é e-mail, tu cria qualquer e-mail e manda, uma coisa, a tecnologia é maior. Até porque o Aimoré é um grupo, o Aimoré é um clube muito dentro da tecnologia. A gente estava com um site bombando, um Facebook bombando, então o Aimoré trabalha muito com a tecnologia. Mas sabe que o Aimoré tem nesse conselho ele tem uma coisa bem interessante, assim, porque ninguém aparece nunca, aí quando tem que decidir uma coisa, tipo a eleição do presidente, do conselho, e agora acredito que vai ser a mesma coisa quando tiver a eleição para presidente do clube dos próximos 2 anos, vai estar cheio de gente lá. Incrível, essas pessoas o estatuto, por isso que o aparecem. Estatuto do Aimoré ele é um estatuto, vou dizer uma palavra estranha, assim, ele é covarde, porque chega na hora, quem decide o futuro do Aimoré são pessoas que
Não participam do Aimoré. Não participam em nada do Aimoré. Tu pode me dizer que... Porque são só 10 conselheiros. Quem dera esses 10 conselheiros decidissem quem é o presidente. Porque esses 10 conselheiros são os que sabem a situação do clube e estão no dia a dia do clube. Não é do dia a dia, mas que estão por dentro, estão querendo saber informações do clube. Que chega na hora, gente, tem conselheiro que podem me cobrar. Tem conselheiro que não sabe... Não sabe nem que é não conselheiro. sabe que o Aimoré disputou a Copinha no segundo semestre. Tem conselheiro que não sabe que é conselheiro, eu acho. Tem conselheiro que não sabe que não foi em um jogo do Aimoré. Daí tu vem me dizer que isso é uma atitude de... torcedor... Não, esse cara não foi em um jogo do Aimoré. Esse cara não ajudou o Aimoré. E ele vai decidir a vida do Aimoré. Paga mensalidade ali um dia antes da eleição, por algum motivo. Paga todas as mensalidades atrasadas e vai lá e vota. Então é uma coisa que para mim soa muito, muito estranho, muito estranho. Isso se enquadra... Então toda a bagunça que está, talvez, hoje, o Aimoré vem desde esse conselho bagunçado, desde essa... Que a gente teve aqui, a gente não está mentindo, eu não sei a data, mas está no ar, no YouTube, que todos os nossos programas estão. O Paulo Costa esteve no nosso programa, na semana que ele venceu, uma semana depois de venceu, e ele disse nesse microfone que eu estou falando: eu vou assumir e vou mudar o Conselho do Aimoré, porque o Conselho do Aimoré vai ser totalmente separado da diretoria agora. Inclusive, eu quero que o Conselho cuide só do patrimônio e não se misture, porque tem que ser duas coisas diferentes. 3 semanas depois, ele virou diretor de futebol da gestão e não chamou reunião nenhuma. Ele virou diretor de futebol da Aimoré. É pior. Não, vou dizer assim, porque agora tudo parece que o cara está dizendo maluquice. Só que eles falam para jornal, porque a direção da Aimoré não nos considera imprensa, eles consideram imprensa somente o jornal e as rádios e o que eles querem escolher. Mas daí nas outras imprensas, nas outras redes eles falam as coisas e quando a gente diz aqui parece que a gente é louco. O presidente André Chu disse que o Paulo Costa, que ele está afastado e o Paulo Costa é o responsável pelo futebol do Aimoré no segundo semestre. Então o presidente do clube, ele que está tocando o clube. Isso aí. Então, como é que o presidente do conselho vai chamar vai gerar... O presidente do conselho e o presidente do clube vão criar uma eleição para eleger eles mesmos. Como é que não existe um grupo de conselheiros para chegar e dizer assim, Paulo, no momento tu tá no futebol e tem uma eleição, tu vai ter que te afastar do presidente do conselho. Isso é o mínimo, para existir um mínimo de lógica. Tu entendeu? Porque quando o André, numa entrevista para a Rádio ABC, diz que agora é só se organizar para os próximos passos para passar o bastão para o Paulo Costa, que é o presidente que ele vai indicar, não sei. O Paulo Costa que ele é o que vai presidir a reunião para eleger ele mesmo. Ele deveria, por uma questão de ética, dizer assim, a partir de agora eu sou o candidato, eu estou me afastando. O Fabiano, quem é o vice? Fabiano Demari. Fabiano Demari, que é o vice, deveria ficar na presidência do conselho por esse tempo. Mas isso tudo que eu estou falando é coisa de um... Como eu digo, eu sou velho. Quem sou eu? Eu sou o cara que vai lá e tira umas fotos e tem uma rádio de torcedor da Aimoré. Já deveria ter assumido durante a Copinha, né? Porque diz o estatuto, né? Que quando tu se torna diretor do Aimoré, tu deixa de fazer parte do conselho. Isso é uma coisa, tanto que são votos extras, né? Quem é dirigente do Aimoré tem voto, e eles são votos extras. Tu tem que chamar outros conselheiros para subir, porque os dirigentes podem votar, mas eles são votos extras, além dos 50. Isso está claro no estatuto. Então, mas isso é que nem eu falei, isso é tão chato, né? É chato. Mas que para nós, assim, que somos atuantes no conselho, né, Daniel, a gente, daí tu pensa assim, né, que a gente está lá para fiscalizar, né, para trabalhar e ajudar, enfim, né, e daí como é que alguém que está representando nós, conselheiros, né, que deveria nos ajudar a fiscalizar o que está acontecendo lá, ele está enfiado dentro do processo, né. Então, ele não vai ter essa visão de fora para fiscalizar o que está acontecendo. Como é que uma pessoa que está envolvida em duas partes vai fazer uma parte questionar a outra, se ele está na frente das duas partes? O conselho, se tu olhar, o conselho serve para fiscalizar a direção do Clube Esportivo do Aimoré e não deixar a direção fazer o que quer. Daí o presidente do conselho é o próprio diretor que criou esse time no segundo semestre, é o diretor de futebol. Então, Tanto é que no estatuto do Aimoré, quando acontece uma vacância na presidência, o presidente do conselho ele assume o clube, mas ele tem a responsabilidade de convocar imediatamente eleições para substituir, para que se defina a situação do presidente, né? Porque ele não pode ficar à frente de duas funções, né? De duas funções. Então é bem estranho. Isso é um reflexo do que vem acontecendo desde sempre, vamos dizer, no conselho. Isso não é uma novidade.
né? Mas, infelizmente, é o que está acontecendo. Tanto que a gente não teve, nós participamos da reunião aquela que primeiro queria no jornal, lá na convocação do conselho, queriam que já se autorizasse a venda de patrimônio, não sei o quê. Daí, no fim, a gente foi lá e acabou se revertendo, né? E sei lá quanto tempo, faz uns 2 meses aquela reunião que a gente teve lá. E daí se criou uma comissão, porque, na verdade, o que a gente escolheu aquele dia lá, né? Até estou curioso para ver a ata depois, né? Do que a gente participou daquela reunião, de que a gente autorizou que a diretoria conversasse, abrisse conversações com empresas que estariam interessadas em comprar aquele patrimônio ou a fazer a recuperação do estádio, coisa assim, né? Só que de lá a gente já não viu mais nada, né? Então a gente também está no aguardo. Para perguntar para o Saft, que o Saft é um conselheiro atuante e frequentador de jogos, torcedor do Aimoré. Hoje, se eu te perguntar quem é a direção do Aimoré hoje? Quem é a diretoria do Aimoré? O presidente é o André Chu. O presidente é o André Chu, tem um vice-presidente que é o Ademir. Que eu não tenho visto mais em jogos, eu não sei se o Ademir continua. Tem um outro vice que seria o Durante. Que eu também não tenho visto mais em jogos, pelo menos nos jogos fora. Eu até vi no início da Copinha, eles estavam. No início da Copinha eles estavam, mas agora no final da Copinha eu não vi mais eles, tanto que eles que estavam envolvidos na questão da venda. E dos nomes que eu sei, acho que são esses. Não sei se tem outro nome. Mas daí, então, vou te fazer, porque aquele dia a gente, na revista, saiu uma diretoria de quase 10 pessoas, né? Daqueles 10 ali, hoje tu vê no estádio o André e o Paulo Costa. Sim. Somente os dois, né? Então, a direção... É isso aí. A direção da Aimoré hoje, eu não sei se existem mais vice-presidentes. O que eu vi, o Sandro também participou desse processo aí, foi aquele grande esforço e, na minha opinião, uma correria que eu entendo os motivos, mas eu não concordo como ela aconteceu de fato, a questão do patrimônio, onde entendo a preocupação do Ademir e do Durante de ter o Aimoré projetado para frente no futuro, com condições de crescer, de se estruturar, de melhorar seu patrimônio, ter receitas, etc. Mas isso é um projeto que a gente sabe que é uma coisa complexa, é ampla, precisa ser bem estruturado, bem debatido, e não é uma coisa do tipo, vamos colocar isso aqui, porque também tem um monte de dívida batendo na nossa porta e a gente vai ter que sacrificar um pedaço para honrar os nossos compromissos, porque senão nós vamos fechar as portas de vez. É a teoria é aquela conspiração do desespero. Como um dia eu e tu conversamos, né? Tu falou assim, não, porque nós vamos montar uma quadra de paddle ou de futebol sintética. Quando tu vai apresentar um projeto desses, tu tem que apresentar, será que São Leopoldo hoje comporta mais uma quadra? Quanto é que vai render para a Aimoré? Lá, no Cristo Rei, quem é que vai até o Cristo Rei? Porque tu tem que pensar o seguinte, tu vai ter que ter funcionários para manter essa quadra de futebol 7, talvez, né? Claro. Então vai. Porque a gente sabe, a Aimoré fez um projeto de uma piscina que se tornou, na verdade, um peso para a Aimoré. Se tornou um prejuízo. Claro que... Claro, tudo tem todo um contexto, né? O esvaziamento dos sócios. Então, aquela política de fazer uma mensalidade barata e que a pessoa paga o primeiro mês e depois não precisa pagar mais porque ninguém fiscaliza e ela usa as piscinas por toda a temporada. Eu tenho a minha teoria sobre a Aimoré e ninguém vai tirar isso de mim. Não tem verdade. O Aimoré consegue arrumar sócios rapidamente. Se fizer uma campanha de sócio, o Aimoré consegue sócios tranquilamente, de novo. Só que depois de um mês o sócio vê que atrasou a mensalidade, ele vê que ele conseguiu... Porque não existe o controle. E é tudo contra, né? Daí o Roninha, que é o nosso amigo, que paga as mensalidades dele em dia no Aimoré, é barrado em todo jogo no Cristo Rei. E tem gente, a maioria das pessoas que estão lá não pagam mensalidade para o Aimoré e entram no Cristo Rei. Parece que fazem do contrário, ou às vezes parece que colocam o nome de certas pessoas para implicar na entrada do Cristo Rei. Eu estou dando o exemplo do Roninha. Tu entendeu? O Roninha a gente sabe, ele foi de novo, chega lá, não está o nome na lista dele e ele está pago. Daí tu tem duas, ou tu perde esse cara que paga em dia, que daí chega na hora e não tá, porque daí não teve sistema, porque daí não tem internet, e daí porque o sistema venceu no dia 10, e daí não deu baixa ainda, demora 5 dias para o banco enviar, e ao mesmo tempo, e tem um outro, que daí é o cara que talvez, o malandro que sempre consegue entrar, não vai se associar no Aimoré, por que vai entrar? Porque se tu pegar as rendas do Aimoré, eu tenho certeza que 70% das pessoas que estavam nesses jogos aí, da Copinha, porque eu via gente lá que não torce para o Aimoré, tu via que não tinha ninguém com camiseta.
Eu tenho fotos aqui de jogos do Aimoré na terceira divisão que tu via a gente de camiseta ali. Era um público diferente da Copinha. Era empresário, parente de jogador, amigo de jogador, ex-jogador, ex-técnico, ex-tudo. Tá? Então, não sei. Eu creio que o Aimoré consegue, só que tu tem que manter o sócio, tem que fazer. Por que o sócio vai querer? Eu vi que o Ipiranga está naquele projeto do torcedor, porque o sócio do Ipiranga hoje eles estão com 964, porque tem o torcidômetro, aquele que são os clubes parceiros desse projeto, os clubes da Série A estão. Está lá o Ipiranga com 964 sócios em dia hoje. E ali fica cuidando do sócio em dia mesmo, ele tem o ranking. Só que daí o torcedor do Ipiranga, no fim de semana, pode ir lá comprar 3 Brahma no Big da cidade e vai pagar só 2. Só com o CPF, ele não precisa nem levar a carteirinha do Ipiranga. Ele vai chegar, tu entendeu? E não vem dizer que é porque o Ipiranga está na Série D que tem time que não tem divisão nenhuma que está. É uma questão de tu apresentar. São várias coisas que tu tem que apresentar para fazer parte desse projeto. Esse é um ponto que tem que ser pensado, né? O que o Aimoré devolve para a comunidade? Tu tem que parar de querer o sócio como favor. O Aimoré, ele está sempre, me dá dinheiro, eu preciso de dinheiro. Me dá dinheiro porque eu preciso fazer futebol, preciso pagar meu jogador, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Eu preciso de dinheiro, me dá. Mas o que eu devolvo? Eu tenho pena de tem um patrocinador no Aimoré, que eu não vou dizer qual é o nome, que eu sei que ele paga em dia, e a placa dele tá rasgada lá no estádio. É uma coisa sem explicação. Gente, vamos terminando o programa, que a gente está chegando. Quer falar mais alguma coisa, Daniel, que eu tenho um compromisso agora? Não, vamos nos despedindo, vamos projetar, então, quem sabe, um novo Papo de Índio que aconteça na semana que vem, talvez, para a gente ver o que aconteceu com o Sub-20, né? A projeção pré-último jogo aí, que vai ser na quarta-feira do feriado contra o Guarani de Camaquã fora, que é um jogo que a gente vai estar bem interessado em ver, porque vai decidir possivelmente o campeão do grupo. Então a expectativa é essa. Eu só quero relembrar o pessoal da confraria, então, na terça-feira, no restaurante Paçoquinha, R$ 27,50. Um dos homenageados vai ser o jogador Faísca, com 100 ou 150 jogos, ele deve receber uma camiseta comemorativa lá. Dizer que amanhã tem o Índio Metal, do nosso amigo Roninha. Programa do Capeta. Segundo ele está 15 semanas, né, ininterruptas. Em primeiro lugar na audiência da rádio. Em primeiro lugar na audiência. E quinta-feira eu devo voltar com o Rock Índio Gaúcho, depois de 2 semanas com problemas. Então devemos voltar na quinta-feira e provavelmente vou fazer um programa em homenagem ao acústico da MTV das bandas gaúchas. Então na quinta-feira deve acontecer esse programa. E a gente deve lançar essa enquete, né, de agora, não sei se hoje ou amanhã a gente deve estar lançando essa enquete para o torcedor vamos botar hoje à noite já, o torcedor se manifestar e dar o seu voto. E a gente vai estar ligado nessa questão das eleições, né, talvez a gente traga os candidatos aqui, né, se confirmando 2 candidatos ou um candidato, ou 3 candidatos ou 4 candidatos, a gente deve trazer eles aqui para eles se manifestarem, pedirem seus votos, nos convencerem, né, Daniel, o Dig. E só para deixar aqui, para não parecer alguma coisa estranha até, logo quando começou essa temporada, quando começou o segundo semestre agora, eu entrei em contato com a assessoria de imprensa do Clayton, para ele vir até o nosso programa. Não tive retorno até 2 semanas atrás. Quando o Clayton veio para fazer a marcação do programa, infelizmente a gente não teve programa nessas últimas 2 semanas, mas infelizmente foi tardio o contato dele, porque talvez ele não saiba, mas a gente fez esse contato para ele vir na rádio logo no início lá, né? Logo no início. Antes dos jogos. Né? Isso. Não, foi no amistoso, o contato que eu fiz foi no amistoso contra o Grêmio. Fiz o contato com... Eu achei estranho, no Aimoré às vezes não acontece assim. Fiz falar com a assessora de imprensa dele, disse quais seriam os dias do programa, segunda ou terça, ele teria aula no dia, enfim, mas não recebi mais um retorno. Daí, nas últimas semanas agora, a gente daí estava sem o programa. Mas, enfim, fica uma próxima aí, Clayton, quando quiser, mais além. A gente pode fazer. Então, quarta-feira, agora para finalizar, sexta-feira, o Aimoré enfrenta o Cidreira fora de casa, os gurias tentando manter a liderança do jogo. O Aimoré tem que vencer o Cidreira para se manter em topo. E quarta que vem, um baita jogo, com certeza, creio que eu vou ir lá para acompanhar. Aimoré e Guarani de Camaquã, decisão, vai ser já o primeiro playoff do Aimoré para saber quem... Eu quero saber quem é que é bom nesse grupo aí. Se é o Aimoré ou o Guarani de Camaquã. Eu creio que são 2 times que vão ir até o final nas cabeças e vai ser, eu acho que o primeiro jogo assim que os guris do Aimoré vão entrar em clima já de playoff mesmo. E agora, lembrando disso, eu fico pensando, né, se o regulamento fosse que nem ano passado, na Copinha Sub-19, que podia 5 jogadores com 20 anos, né?
Eu fico pensando esse time do Arilson agora, se subisse o Mikael para o gol e mais o Patrick para o meia. Aí eu acho que o Aimoré... Eu daria agora que o Aimoré talvez estaria com... O time do Aimoré seria... Porque o Patrick está voando no profissional. Então, esse foi mais um Papo de Índio para a Tabacaria Central. Ampla variedade em revistas, jornais, livros e artigos para presente. Preços diferenciados e qualidade garantida. Na Rua Independência, 312-4 Centro, São Leopoldo, só falar com o Cândido. Para GJG Advocacia, Casper Bauer e Dutra Advogados Associados, especialistas em causas trabalhista, previdenciária e civil, na Rua Bento Gonçalves, 2399, Sala 701, Centro de Novo Hamburgo, fone 3066-5820. E também Sucatas Piccoli, reciclar é preservar, cuidando do meio ambiente, Avenida Feitoria 2599, bairro Jardim das Acácias, São Leopoldo, fone 3588-3070. É só nos acessar lá, indiocapilé.net, a maior, mais completa e mais passional cobertura do Aimoré, pelo indiocapilé.net, também nosso facebook.com/Aimoré ou Twitter, @indiocapilé. Valeu, até mais!